Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias. Abra sua Bíblia aí, por favor, no livro segundo escreveu Marcos. Marcos, capítulo 8. Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 8. Versículo 34. Marcos capítulo 8, versículo 34. Quem achou diz assim: E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Eu vou repetir só a leitura do versículo 34, que diz assim: E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Feche os teus olhos. Senhor, obrigado por mais esta sexta-feira, mais este culto de ensino, por mais esta oportunidade de estar aqui na tua presença, para aprendermos mais da tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos guie, nos instrua, nos revele, nos mostre a tua vontade na tua palavra essa noite, que nós saiamos daqui mais edificados ainda e crescendo na graça e no conhecimento da tua palavra, no nome de Jesus. Toma-me em tuas mãos, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar. O que é realmente seguir a Cristo? É uma pergunta. O que é realmente seguir a Cristo? O texto que nós lemos, ele fala sobre seguir a Cristo. Ele diz que Jesus está chamando a multidão com seus discípulos e ele fala: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando nós observamos no texto de 1 Pedro, capítulo 2 e 21, Pedro diz que Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Em João, no capítulo 13, no versículo 15, Jesus diz: porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, o que quis dizer Jesus aos seus discípulos ao bradar-lhes esta expressão, siga-me? Nós temos um caso do discípulo referido lá em Lucas, capítulo 9, se você quiser, você pode abrir aí comigo, por favor. Tenho algumas referências bíblicas para nós lermos hoje, nesse culto de ensino, então, deixe sua Bíblia aí, Apóstolos, aí, pronta na sua mão. Vá comigo para Lucas, capítulo 9, versículo 57, 9:57. Lucas 9:57. Quem achou diz amém? E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhes disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus lhe disse:
As raposas têm covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Observe que um discípulo, ou uma pessoa que está vendo Jesus pregar, ouvindo, ele disse: mestre, eu vou te seguir. Aí Jesus olha para ele e diz assim: as raposas têm ninho, têm covis, né? As aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, ele faz ele tipo está rejeitando ali aquele tipo de seguidor. Não é que Jesus estava sendo mal educado com ele, é porque Jesus ele estava entendendo a intenção do coração daquele seguidor. Então, o que é realmente seguir Jesus? Porque ele estava interessado em coisas materiais, em coisas da terra. E o Senhor conhece os corações. Então ele diz que as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, porque ele está falando da sua morte. Ele está dizendo: olha, nem túmulo ele tem para se recolher. Tanto é que foi um túmulo emprestado, um túmulo novo que José de Arimateia arranjou para colocar ele lá. Então Jesus, entendendo o interesse do coração dele, Jesus manda a real para ele. Ele diz: você está me seguindo? Você quer me seguir mesmo? É isso que você quer? Você sabe qual é o preço do discipulado? O sacrifício que você vai ter para me seguir? Porque as raposas têm covis, viu? As aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, não. Então, seguir Jesus, como ele fala nesse texto, será que é somente eu nunca me desviar? Seguir Jesus é só isso? Não, é ser crente, aí eu nunca me desvio. Eu fico aqui indo para a igreja segunda, quarta, terça, quarta, sexta, sábado, domingo, ou quarta, sexta e domingo, todo dia nas programações. É apenas isto, como um dever religioso? Nós estamos seguindo mesmo a Cristo, ou apenas nós estamos crendo que estamos seguindo a Jesus? Então, muitas pessoas dizem aí que é cristão, sou cristão, não sabe nem porque ele é cristão. Sou cristão porque o papai a mamãe, né, me leva para a igreja, ele vem para os cultos, às vezes um dia aqui, outro acolá. Às vezes é tipo o crente vampiro que só aparece na ceia para beber o sangue de Jesus, né? Depois ninguém vê mais ele. Aí diz que segue a Jesus. Então, a nossa ideia hoje aqui, o nosso assunto, irmão, com esse estudo de doutrina, de ensino, é saber se realmente nós estamos seguindo a Cristo. Será que nós sabemos a geração desses irmãos aqui presentes, e dos ausentes também, que nos escuta aí, né, pelas internet da vida, hoje pelo Facebook, eu acho, né? E depois eu pego o vídeo e coloco no YouTube, e eu sei que pode muitas pessoas não assistir, mas eu tenho uma pessoa certa que assiste, que é a minha mãe. Minha mãe, todo vídeo que eu boto lá, ela assiste. Eu lá assisti. Então, mandar um beijo para ela. Deus abençoe. Mas será que nós, irmãos, estamos realmente seguindo a Cristo? A pergunta é: o que é realmente seguir a Cristo? Você pode fazer essa pergunta para o seu irmão, nessa introdução aqui? Diga: irmão, o que é realmente seguir a Cristo? Eu tenho aqui muitas coisas, eu tenho pelo menos 11 pontos a respeito dessa expressão seguir a Cristo. Eu acho que não vai dar para a gente ver tudo hoje, né? Mas a gente tem esse mês de dezembro aí para ver esse tema, né? Porque segundo o Coríntios vamos começar no outro ano, no outro mês. Primeira coisa, como é que eu devo seguir a Cristo? Primeiro, lá vai, vamos começar, né? Seguir a Cristo é segui-lo no batismo. Diga comigo: seguir a Cristo é segui-lo no batismo. Por quê? Porque Jesus, no início do seu ministério, ele foi batizado em água. Já começa por aqui. O crente, ele deve seguir a Jesus também no batismo. Eu não entendo como tem pessoas que aceitam Jesus, elas
dizem que se convertem, mas quando você chega para ele e diz assim: irmão, irmã, tem um discipulado para o batismo, você vai dar o seu nome? Não, agora não, agora não. Teve algumas pessoas que já chegaram aqui na igreja, aceitaram Jesus, e se emociona, e gosta da oração e tal, e diz que é crente, mas quando você vai partir para o discipulado, para a pessoa se batizar, não, pastor, não. Então eu pergunto, qual é o compromisso que a pessoa está firmando com Deus, que não quer se batizar? Você tira que depois a pessoa some, vai-se embora, porque não tem raiz firmada, irmão. Então, qual é a mentalidade de alguém que quer aceitar a Jesus, mas não quer um compromisso sério com Ele? É por isso que Jesus diz: quer me seguir, você vai negar-se a si mesmo. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, elas não querem abandonar o pecado delas. Elas sabem que para se batizar tem que ter uma vida limpa, íntegra, de santidade, de testemunho com Deus, com a sua igreja e com as pessoas. Mas a Bíblia, ela é clara e evidente quando diz que Jesus, mesmo sendo Jesus, o Filho de Deus, o Santo de Deus, o Rei dos Reis, Leão de Judá, ele foi ser batizado. Para quê? Para nos dar exemplo. Aí, Paulo, ele toma a palavra em Romanos capítulo 6, por favor, irmão Júnior, agora eu vou trabalhar contigo aqui. Está com o microfone aí? Romanos, eu acho que é o capítulo 6, deixa eu conferir aqui no meu esboço. Romanos capítulo 6, quem está aí, dá um glória a Deus, irmão? Versículo 4, vamos ler dois textos, Romanos capítulo 6, versículo 4, e depois nós vamos ler um em Colossenses, ambos os textos do mesmo autor paulino, que é o apóstolo Paulo. Romanos 6 e 4, vai lá. De sorte que fomos sepultados com ele. Lê o 3, por favor, lê o 3. O 3 e 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados certo, em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Glória a Deus, novidade de vida. Colossenses agora, capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 12. O crente deve seguir a Jesus no batismo em águas, irmãos. Colossenses 2 e 12. Sepultados com ele no batismo, nele também sepultados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Olha isso, sepultados com ele no batismo. Por quê? Porque quando você se batiza, você é morto para o mundo. A sua velha criatura morre e uma nova criatura nasce. Então, ser batizado é um simbolismo dizendo: eu estou sepultando a minha velha natureza. Ser batizado é dizer: eu não tenho mais nenhuma associação com o mundo, porque o meu compromisso é seguir não a Satanás, é seguir a Cristo, é seguir a Jesus. E a pessoa que vem para o Evangelho, que aceita Jesus, ele tem que ter a consciência disto. Glória a Deus. Sei que tem muita gente que estão banalizando o batismo. Não sei para onde se batizou, não sei quem batizou, mas não muda de vida, não muda de nada. Não tem transformação nenhuma, mas o verdadeiro crente, ele segue Jesus no batismo, ele nega-se a si mesmo, ele tem um compromisso com Cristo, isto é, seguir a Jesus, já começa por aí. O desejo do crente, pelo menos na época que eu aceitei Jesus, ele tinha dois anseios: era ser batizado nas águas e ser batizado no Espírito Santo. Hoje eu não sei nem o que é que essa geração pensa em ser. Não sei nem o que é. Quer ser gospel, sei lá o quê. Mas o compromisso começa no batismo. Jesus, ele poderia dizer assim: não, eu não preciso me batizar não. Qual pecado eu tenho? Cordeiro de Deus, que eu tirei o pecado do mundo. Mas ele, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo e veio em forma de servo, de homem, ser obediente e até a morte de cruz. E a pergunta é: e aí, irmão, você já é batizado? Segunda coisa aqui, segundo ponto, o que é realmente seguir a Cristo? Primeiro, seguir a Cristo é segui-lo no batismo. Segundo, seguir a Cristo é segui-lo nas orações.
Diga comigo, seguir a Cristo é segui-lo nas orações. Crente tem que orar. Crente tem que gostar de orar. A Bíblia diz que Jesus, ele orava sempre. Mateus 14, 23, Marcos 1, 35, capítulo 6 e 46, Lucas 3 e 21, Lucas 5 e 16, Lucas 6 e 12, Lucas 9 e 18, Lucas 11 e 1, todos estes textos diz que Jesus estava orando, e o discípulo procurava Jesus, ele estava num lugar deserto orando, e foi para um certo lugar orar, e ele se retirou à parte do meio da multidão para orar, e ali orava, e ali falava com o Pai. Jesus orava sempre. E é interessante que a Bíblia diz que Jesus, ele continua orando por nós em Hebreus capítulo 4, versículo 14 até o 15. Ele continua intercedendo por nós. E as orações de Jesus eram orações específicas. Ele tinha a oração intercessória. Em João 17, o capítulo inteiro, se você pegar ali, João 17, ele está intercedendo. Ele está orando e intercedendo pelos discípulos. João, capítulo 17, é um capítulo inteiro de oração de Jesus. Ele diz: eu apresento a estes, eu te peço, salva ele, guarda eles. Não peço que tire-os do mundo, mas que livre-os do mal. Aí Jesus diz assim: eu oro não apenas por estes, mas outros também que não estão nesse aprisco. Ele orou até por nós. Os outros discípulos. Era uma oração intercessória. Em Lucas capítulo 22, no versículo 31 a 32, ele está falando para Pedro: Pedro, eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Abra aí, por favor, Lucas 22, irmão Júnior. Você abra também sua Bíblia aí, Lucas 22, 31 a 32. Estamos falando da oração intercessória de Jesus. Lucas 22, 31 e 32. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar contigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Olha só, é no plural. Satanás vos pediu eles, mas o Senhor intercede por Simão, porque ele sabia que o Simão tinha já uma área meio frágil na vida dele. Então ele intercede intensamente por Pedro. Eu intercedi por ti para que a tua fé não desfaleça. Isaías 53, e versículo de número 12, a Bíblia diz que pelos transgressores ele intercedeu. Jesus está na cruz e dizendo: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Até na cruz, Cristo está orando, ele está intercedendo. Tem outro tipo de oração de Jesus, é oração que é gratulatória, é oração de agradecimento, é uma oração de graça, ele está agradecendo. Em Mateus 11, versículo 25 a 26, Jesus levanta a sua vista aos céus e diz: graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste a estes pequeninos. Ele está agradecendo, ele está trazendo uma oração gratulatória. Jesus também, ele orava instrutivamente. O que é essa oração instrutivamente? Ele ensinava a orar. Ele ensinava os seus discípulos a orar. A primeira referência aí é em Mateus capítulo 6, versículo 5. Vai lá, Mateus capítulo 6, versículo 5. Glória a Deus. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Olha isso. Aí o versículo 7 diz: e orando não useis de vãs repetições. Aí no versículo 9 diz: portanto vós orareis assim. Aí no versículo 14 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai
celestial vos perdoará. Ele está dizendo aí, do versículo 5 até o 14, ele está fazendo oração instrutiva. Ele está ensinando os discípulos a orar. Olha aí Lucas, agora Lucas capítulo 11 e versículo 1. Lucas 11, 1. Quem não leu a Bíblia essa semana, né, irmão? Está lendo pela semana todinha agora. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. E ele lhes disse: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Então olha aí, mais uma vez, oração instrutiva. Ele tinha oração intercessória, ele intercedia. Interceder pelo próximo, pelos discípulos, pelos irmãos. Nós temos que interceder pela igreja, interceder pelo líder, interceder pela nação, interceder pela nossa cidade, que está uma violência sem tamanho aí, coisas difíceis, dias difíceis. Qual é o dever do crente que segue a Cristo? Acompanhar Jesus no exemplo da oração. Oração intercessória, oração gratulatória, de agradecimento. Tem gente que só pede, não agradece nada. Não agradece nada, só reclama. Pede a Jesus um emprego, Jesus dá, depois reclama. Pede a Jesus um esposo ou uma esposa, aí reclama. Pede a Jesus um casamento, reclama. São murmuradores inveterados. Tem gente que diz assim: se Jesus fizesse aqueles milagres assim, que fazia o cego enxergar e o manco ficar de pé e sair saltando e tal, hoje ele fizesse isto, aí sim, não ia ter um ateu, não ia ter um incrédulo na igreja. Você é que pensa, irmão. Se Israel teve os milagres que teve, passou no mar vermelho, maná caindo do céu, água brotando da rocha, roupa que não envelhecia, era coluna de fogo de dia, era coluna de fogo de dia e coluna de nuvem de dia e de fogo de noite, e eles ainda murmuraram, irmão. Paulo ainda diz lá em 1 Coríntios 10, que a gente falou naquele dia. Então, não é a questão dos milagres, é a incredulidade do coração do homem, que quer, que a Bíblia diz que a sanguessuga tem 2 filhas, me dá. Então as pessoas pede, mas não agradece. Jesus, ele agradecia. Você tem sido grato a Deus, irmão? Pelo que você tem? A gente tem um modo de querer aquilo que nós não temos, mas não agradece por aquilo que a gente já tem. Aí eu quero assim um carrozão do ano assim, mas o seu serviu ainda para trazer hoje para a igreja. Sua moto ainda deu para, vai chegar uma melhor. Mas seja grato por tudo. Jesus era grato. Ele orava também, a oração instrutiva, ele ensinava os seus discípulos a orar. Os discípulos queriam orar. Interessante que Jesus, ele nem ensinou a pregar, ele nem deu um curso assim de homilética. Ele deu um curso de oração. Ele disse assim: vocês querem orar? Sim. Pois quando vocês orarem, diga assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Isso aí que o irmão João leu. Também tem outro tipo aqui, a oração de Jesus, que essa é a oração mais pesada. Mais do que a oração intercessória, do que a oração gratulatória, do que a oração instrutiva, é a oração combativa. Jesus, ele orava combativamente. O que é isso? É um combate espiritual. A oração também é uma arena de batalha. Porque Lucas, capítulo 22, versículo 44, a Bíblia diz que quando ele orava, ele estava ali em agonia, posto em agonia. Essa palavra agonizomai é uma batalha agonizante. Paulo também fala sobre isso em Romanos capítulo 15 e versículo 30. Ele roga aos irmãos de Roma, aos irmãos romanos, que combatais comigo em vossas orações. Aí lá em Colossenses capítulo 4, versículo 12, agora você pode abrir a Bíblia aí para ler.
Colossenses 4:12. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Aí Epáfras, né? Combatendo sempre nas vossas orações, sempre por vós em orações. Então, é uma oração combativa, é uma oração de agonia. A agonia de Jesus foi tão grande, o combate de Jesus em oração foi tão intenso, a ponto de o seu suor transformar-se em grandes gotas de sangue. E a medicina, ela diz que se uma pessoa passar uma angústia muito grande, ela pode acontecer duas coisas. Primeiro, ou um acidente vascular cerebral, um AVC, ou um infarto no miocárdio, coração explodir, não suportar. Como Jesus não podia ter um AVC, nem um infarto, porque a cruz estava preparada, o sangue saiu pelos poros, de tanta agonia que ele teve. Tem a história de uma freira, uma das poucas que aconteceu um fenômeno parecido com o que aconteceu ali com Jesus. De uma freira que ela cuidava de um orfanato de meninos, e ela tinha um menino lá que era filho de um dos senhores lá de uma fazenda, e o camarada ele era muito rígido, e quando o menino sumiu lá da escola, ficaram procurando o menino, ela ficou tão preocupada, ela entrou numa fase de tanta angústia que o sangue desceu pelos poros também. Então, orar é bom, nós sentimos a presença de Deus, mas tem fases da oração que é oração combativa, é o nível de oração de batalha. Mas o que é importante entender é que nós não estamos sozinhos na batalha da oração. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Outro tipo de oração, sei que não é culto de oração, mas é doutrina, é a oração peticionária. É a oração que Jesus pede ao Pai, se possível for, Mateus 26, 39, 19 a 42, se possível for, afasta de mim este cálice. A Bíblia diz que ele vai 3 vezes orando essas mesmas palavras, mas no final ele entende e diz: não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. E o crente, ele tem que seguir a Jesus também, no exemplo da oração. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. 1 Pedro 4 e 7. Aleluia. Primeira epístola de Pedro, lá perto de Apocalipse 4 e 7. Já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Vigiai em oração. Em Colossenses 4 e 2 diz: velai em oração. Velai em oração, Colossenses 4 e 2, deixa eu ver se é isso mesmo. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Paulo fala isto, Colossenses 4 e 2. Agora Efésios 6 e 18. Veja aí Efésios 6 e 18. Depois de Gálatas. Efésios 6, 18. Diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo o tempo. 1 Tessalonicenses 5,17 diz o quê? Orai sem cessar.
orando. Você observa que tem vigiai, velai, orai, orar e vigiar e orar, anda junto. Jesus disse para o discípulo, vigiai e orai. Nenhum momento, nenhuma hora pode orar comigo, nenhuma hora pode vigiar comigo, vigiar e orar. Então, Judas também fala, que não é o Iscariotes, mas que escreveu a carta, Judas capítulo 20, diz que nós devemos orar no Espírito Santo. Então, este é mais um exemplo de seguir a Jesus. A aplicação prática disto oração ela é um ato, mas não apenas um ato, a oração também é uma doutrina. Então, nós devemos seguir a Jesus no batismo. Nós devemos seguir a Jesus na oração. Amém? Glória a Deus. Então, o que é seguir a Jesus? Você vê que nós já vimos duas coisas aí, né, importantes. Seguir a Jesus, em terceiro lugar, é segui-lo na vitória sobre as tentações. Diga comigo, seguir a Jesus é segui-lo na vitória sobre as tentações. Primeiro, tentação no sentido maligno é uma instigação para a pessoa pecar por pensamentos, palavras, atitudes e atos. Segundo, Jesus, ele venceu as tentações. De novo, Jesus, ele não perdeu nas tentações, ele não fracassou nas tentações, ele venceu as tentações. Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que ele venceu a tentação no deserto, quando passou 40 dias, 40 noites jejuando. O diabo foi tentá-lo e ele venceu. Tentou ele em todas as três áreas, na área do corpo, da alma e do espírito. Ele venceu na área do corpo, ele venceu na área da alma e ele venceu na área do espírito. Hebreus capítulo 4, abra aí, Hebreus capítulo 4 e versículo 15. Hebreus, carta aos Hebreus, que eu creio que foi Paulo que escreveu. Hebreus 4, 15. Olha o que diz. Porque não temos um sumo sacerdote, eu marquei aqui o Júnior, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, em um que, como nós, em tudo foi, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Em tudo ele foi tentado, mas ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Aleluia! E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, o crente, ele tem que seguir a Cristo nisto também, irmão. Na vitória sobre as tentações. Na vitória sobre as artimanhas do inimigo. Na vitória sobre as tentações, como Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Abra aí, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Olha só, ele mandará o escape para que possais suportar. Hebreus 2,18 diz: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ele foi tentado, ele venceu a tentação, ele socorre a nós que também somos tentados. E Paulo está dizendo: não fique triste, se vocês forem tentados, o importante é que toda tentação, toda provação venha um escape, venha uma saída. Não olhe apenas para o problema, não olhe apenas para a dificuldade, não olhe apenas para o inimigo não é maior do que meu Deus. Ele já te deu uma saída disto, você vai vencer, você vai alcançar triunfo em Cristo Jesus. Ele vai te ajudar, aleluia. Então, algumas aplicações práticas aqui. Primeiro,
A questão da tentação. A tentação vinda de dentro de nós, uma tentação que vem de dentro de nós. Tiago fala sobre isso, em que sois tentado apenas pelos seus próprios desejos, pelas nossas próprias cobiças. É a tentação vinda de dentro de nós. Também existe a tentação vinda de fora de nós. Apocalipse 12, deixa eu ver se é esse texto, versículo 10. Acho que é 12, 10, deixa eu ver se é 12, 10. Versículo 10 diz assim: ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora chegada está a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Olha só, a tentação, ela tem alguns aspectos. Primeiro, a tentação do nosso próprio desejo, a nossa própria carne. Então, muitas vezes a tentação, ela é um desequilíbrio dos instintos. É o nosso desejo que nos faz cair, e o inimigo se aproveita dele. Então, a primeira coisa é a tentação dentro de nós. Ela vem dentro de nós. Depois, a tentação fora de nós, do acusador dos nossos irmãos, do próprio inimigo, o diabo, inimigo das nossas almas. Mas a Bíblia diz em Apocalipse que a vitória triunfante de Deus vai derribar o acusador dos nossos irmãos, ou seja, o acusador da igreja. Ele vai ser vencido, porque de dia e de noite ele está lá acusando, como eu falei domingo. Olha, pecou, mas Jesus vai e diz assim: as marcas nas minhas mãos, o sangue derramado, diz que ele merece perdão, remissão, justificação de pecados. E como é que vence? Versículo 11 diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. É pelo sangue de Cristo, é pelo sangue que nós vencemos toda a tentação. Ninguém, mas um aspecto aqui da tentação, ninguém é imune à tentação. Nunca alguém poderá nesta vida dizer: eu nunca fui tentado por nada. Nunca fui tentado, não tive nenhum tipo de tentação na minha vida. Ninguém é imune à tentação. Nós temos dois pontos. Primeiro, ponto forte. Segundo, ponto fraco. Vai ter pontos na sua vida que são pontos fortes. Você vai suportar. O inimigo pode fazer qualquer coisa, mas aquele ponto ali está estabelecido, está forte. Mas você também tem um ponto fraco. E outro, vou te contar um segredo. O inimigo, ele sabe qual é o nosso ponto fraco. E ele vai trabalhar em cima dele. E o que é que nós devemos fazer? Reforçar os nossos pontos fracos. Tapar as brechas. Fechar a porta. E jogar a chave bem longe. Para que o inimigo não venha contra nós, nos envergonhe e nos deixe envergonhados e jogados no chão, e não possamos cair na esparrela dele. Então, o que é seguir a Cristo também é segui-lo na vitória sobre as tentações. Se você é um seguidor fiel de Cristo, você está sendo tentado, você vai vencer essa tentação, você vai vencer essa provação, você não vai ceder a ela. Reforce os pontos fracos, reforce a fechadura da porta. Martinho Lutero, se eu não me engano, é que dizia: você não é pecado a tentação vir para você, entrar dentro da sua casa. Pecado é você pedir para ela sentar no sofá e ainda se vir um cafezinho. Veio o pensamento, porque tem duas coisas que é muito difícil de controlar: a língua e a mente. Você está aqui num culto, adorando a Deus, aí vem um pensamento pecaminoso. Do nada assim, uma flecha, pá. Aí o que é que você vai fazer? Vai ficar alimentando? Repreende. Então tem gente que
É igual a história, você não tem culpa se o passarinho passou e puf, na sua cabeça, não. Agora você vai deixar ele fazer um ninho na sua cabeça? Nós devemos seguir a Cristo também na vitória contra as tentações. Amém? Quem está comigo dá uma glória a Deus. Quarto ponto. Seguir a Cristo é segui-lo, que é bom, na unção do Espírito Santo. Aleluia. Seguir a Cristo, irmão, é segui-lo no batismo. Seguir a Cristo é segui-lo nas orações. Você tem orado, você tem buscado, tem estado nos cultos de orações, nas vigílias. Seguir a Cristo é seguir na vitória sobre as tentações. Seguir a Cristo é segui-lo na unção do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus foi ungido pelo Espírito do Senhor. A Bíblia diz que quando ele está no batismo, que ele é batizado nas águas, que ele volta, o céu se abre e o Espírito Santo desce sobre ele. A Bíblia diz que na mesma unção, na direção do Espírito Santo, ele é levado ao deserto para ser tentado. Ele vence a tentação e ele vem de lá pela unção do Espírito Santo, vai para a sinagoga de Nazaré. O chefe da sinagoga dá oportunidade a ele, dá o manuscrito a ele. Ele abre o rolo e lê Isaías, que para nós hoje é o capítulo 61, e ele diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar, para levar boas novas aos pobres, para dar liberdade ao cativo, para dar vista a cego e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Em Atos capítulo 10, versículo 38, Pedro toma a palavra e diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou em toda parte fazendo bem, curando todas as pessoas que eram oprimidas pelo diabo, porque Deus era com ele. Ele tinha unção do Espírito Santo na sua vida. O que faz a diferença é a unção do Espírito Santo. O crente que segue a Jesus, ele tem que ter a unção do Espírito Santo. A Bíblia diz, 1 João, vamos ler Apocalipse capítulo 3, versículo 18 diz: e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. A unção de Jesus foi para o serviço de Deus. A unção, ela tem propósitos. A unção, ela tem um propósito para um serviço. O crente, ele tem que andar nesta unção de Jesus, nessa unção do Espírito Santo. Ele diz, quando ele chega na sinagoga: o Senhor me ungiu. Que vai fazer a diferença do crente para crente. Pregador para pregador, cantor para cantor, é unção. Tem cantor que tem muita técnica, mas não tem unção. É até bonito. Oi, a nota bem afinadinha e tal. Bonito. Agora tem gente que não tem técnica, mas tem unção. Quando canta assim, muda o culto. O céu se abre. Então, se você preferir, o bom é ter os dois: ter técnica e ter unção. Mas se for para preferir os dois, prefira a unção ao invés da técnica. Porque o que vai fazer a diferença é a unção de Deus na nossa vida. Paulo disse para os irmãos em Coríntios: eu não vim com vocês falando com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas eu vim em demonstração de espírito e de poder. O que faz a diferença na igreja, o que faz a diferença na vida do crente, o que faz a diferença no templo, não é parafernália de som. É bom ter um som bom, é bom ter um equipamento bom, mas o que vai fazer a diferença é a unção de Deus na vida da igreja. A igreja que é muito bonita, se investiu muito, acolchoada e encarpetada até o teto, mas você entra lá, parece que você está num velório. Você não sente a presença de Deus. Pecado rolando solto no meio da igreja. Frieza, modismo, mudanismo. Só tem boniteza. É aquilo que Cristo fala, que é sepulcros caiados, que é tão bonito por fora,
Sabe aquele sepulcro daquelas madame chique da rainha, não sei de quem, que é todo cheio das porcelanato, aí tem alguém lá para cuidar, tem um jardinzinho assim, tem uma moldura da foto lá, dizendo histórico, tudo lindo, mas por dentro é podridão de ossos secos. Jesus dizia isto para os fariseus: vocês são um bando de sepulcro caiado, é bonito por fora e todo podre por dentro. E não tem a unção, mas quem tem a unção de Deus, meu irmão, ele atrai Cristo para a terra, ele atrai a presença do Espírito Santo. Quando fala, chega a dar um negócio assim, rapaz, falou e chega, tremulou tudo aqui. É a glória, é a unção de Deus, no abrir e fechar da sua boca, que você seja cheio dessa unção, ande pingando óleo, ande pingando azeite, e quando você abre a boca, desça fogo do céu através de você. Jesus chega na sinagoga, e quando ele fala isso, as pessoas olhavam para ele, os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, e dizia: quem é esse homem, que ele prega com autoridade, e não prega como os escribas? Olha aí, os escribas até pregavam, mas não tinha a autoridade que Jesus tinha. Os escribas sabiam muito da lei, porque eles copiavam a lei, eles iam copiando os manuscritos para preservar, e eles já tinham a lei, a Torá, as escrituras todo dia na cabeça. Mas Jesus chega e diz: o Espírito Santo, o Espírito do Senhor me ungiu para pregar. Eu imagino que ninguém aguentava mais conversa de escriba, de sacerdote, de fariseu, todo sábado, porque eles se reuniam aos sábados para ler, aí lia lá, aí o pessoal ficava. Aí quando Jesus chegou, o Espírito Santo me ungiu. Aí aonde ele ia, a multidão ia. Aí quando ele subia para a sinagoga para pregar, imagina aí, Jesus subindo, convidar aqui esse rabi aqui da Galileia. Aí quem é esse aí? Esse aí é simples, rapaz. Ele não é uma pessoa assim, que foi formada aos pés de Gamaliel, de Hilel, de Shammai, não. Eu não sei nem quem é, eu sei quem é ele, a mãe dele é a Mariazinha lá. Eu sei quem é o pai dele, é o carpinteiro, né? Ele trabalha com carpintaria, isso aí não é de nada, mas só que ele tinha a unção do Espírito Santo. Aí onde ele ia, se chamasse ele para pregar, disse: eita, hoje tem mensagem, hoje tem pregação, hoje tem unção, porque esse homem aí é diferenciado, ele tem autoridade, ele manda os espíritos malignos embora, e eles obedecem, ele tem poder. Essa unção que nós queremos, essa unção que nós devemos ser guiados por ela, devemos cantar na unção, orar na unção, pregar na unção, estar em casa debaixo da unção, ter unção nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa escola, aonde você estiver, seja cheio desta unção. Aleluia. A Bíblia diz, em João capítulo 7, versículo 38 até o 39, algo muito importante. Jesus, no último dia da festa, ele levanta-se, abre os braços, e ele diz assim: aquele que tem sede, venha a mim e beba, porque aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E a Bíblia diz que falava ele do Espírito Santo, que o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não fora glorificado. Então rios não são lagos. Lago é só aquela porçãozinha ali, pronto. O rio não. Primeiro vem uma fonte, aí da fonte flui o rio. O rio vai longe. O rio, ele distribui. Porque eu já até falei outro dia isso aqui, nós não devemos ser o mar morto, que só recebe. Tem o mar morto que as colinas de Golã ali, o Hebron, aí nos montes lá de Jerusalém é quente, seco, mais seco que o semiárido nordestino. Mas tem um período do inverno que é tão frio que até neve tem naqueles montes. O pessoal esquia lá no monte.
Aí depois o sol vem, aí derrete aquela gelo, aquela neve, aí vira água lá, aí vem descendo lá para cá. Aí quando ele vem, ele desce, vai até o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades ou da Galileia, que é tudo a mesma coisa, Galileia, mar da Galileia, mar de Tiberíades, mar de Genezaré, é tudo mesmo, só muda a nomenclatura lá, os geográficos que colocaram. Mas ele vem, aí quando vem no mar da Galileia, aí entra no Rio Jordão, aí o leito do Rio Jordão, aí vai descendo, aí observe, veio de lá, veio para cá, entrou no rio, aí o rio dentro do mar morto. Aí quando chega no mar morto, que é composto quase que 90% de sal, eu acho, é tanto sal que ninguém nem afunda, fica flutuando. Ele não sabe nadar, acha é bom, que não afunda. Ali para, irmão, não vai mais para nenhum canto, porque o mar morto está dizendo, ele é morto, ele não tem vida, e ele só recebe, e não tem peixe, não tem nada. Mas quem tem a unção do Espírito Santo, ele distribui, ele reparte, ele compartilha. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Então vamos continuar aqui. Vou já terminar. Deus, segundo os seus propósitos, também unge pessoas. Ele unge quem Ele quiser. Unge para missões específicas e também temporárias. A Bíblia diz que Deus ele ungiu Jeú. Lá em 1 Reis 19, 16, Deus encarregou Elias de ungir Jeú. E Elias, por alguma causa, ele não pôde. Aí encarregou o Eliseu, o qual mandou o profeta ungir a Jeú. Elias estava lá dentro da caverna, e Deus disse, Elias, vem para cá. Tirou ele lá, veio um forte terremoto, veio uma tempestade lá, um monte de coisa lá. Aí Deus não estava, nem no fogo, nem no terremoto, estava na voz suave. Aí disse, o que faz aí, Elias? Não, eu estou aqui. Ele disse, pois vem, porque tu ainda tem unção para 3 ainda. Tu vai ungir Jeú, rei da Síria, tu vai ungir outro camarada lá, o filho de Abel meu lá, né, e Eliseu, profeta em teu lugar. Aí ele vai para ungir Jeú, aí ele não unge Jeú, ele encarrega Eliseu. Por quê? Porque Jeú era um cabo meio doido. E era só um cabo doido daquele que tinha que enfrentar Jezabel. Porque Elias ele ficou meio acovardado com medo. Aí se eu tenho um camarada lá, eu vou ungir ele. O Jeú era tão assim meio desastrado, violento, era uma unção violenta na vida de Jeú, que quando ele vinha andando nos carros, dando uns cavalos de pau, aí o pessoal olhava assim e dizia assim, ei, tá vindo um ali dirigindo, tá na Bíblia isso aqui, não está dizendo que é cavalo de pau, estou colocando aqui a versão edinaélica, que é para você entender. Aí diz assim, tem um que está vindo dirigindo aí, e pelo jeito é Jeú, porque dirige como um louco. Aí diz, pois eu vou ungir esse camarada. E foi ele que entrou e matou, foi tudo. Jezabel, cortou Jezabel pelo meio, jogou o pé para um lado, mão para o outro, cortou a cabeça. Jeú era meio violento. Então, Deus ele tem unções específicas para serviços específicos e temporários. E ele ungiu Eliseu. Os ungidos, os sacerdotes do Antigo Testamento, a unção que fala também do Novo Testamento, que é uma unção interior, uma unção dentro de nós. Tem a unção externa e tem a unção interna. O rei Ciro da Pérsia, ele diz, que direi eu de Ciro? Ele é o meu ungido. Olha só, porque ele faz toda a minha vontade, irmão. Só porque o camarada, ele era pagão. Mas Deus tinha ele como ungido para um propósito específico. Porque Deus usou Ciro como uma instrumentalidade para livrar Israel do cativeiro. Porque muitos anos antes, Isaías escreveu a profecia e disse, que direi eu de Ciro? Ele é o meu ungido. Aí veio a Síria, aí fez um cativeiro lá, levou Israel ficou cativo, não sei quantos anos lá. Aí morreu Isaías, morreu a geração todinha, aí morreu não sei mais quem, passou não sei quanto tempo. Aí esse homem está agora no reino. Aí alguém chega e mostra para ele, olha aqui, ó, tem um texto escrito para o senhor, que tem o nome do senhor aí. Aí ele olhou e, que direi eu de Ciro?
antes dele nascer, da mãe dele nascer, da avó dele nascer, da geração a passada nascer, o nome dele já estava escrito na profecia pelo próprio Deus. E ele diz: esse Deus aqui é tremendo, que falou o meu nome até antes de eu nascer. A nação está liberada, eu não vou ficar com nenhum hebreu aqui, pode ir embora, porque ele tinha unção específica de Deus para um tempo específico. O crente, ele tem que seguir a Cristo na unção do Espírito Santo. Amém? Fica de pé aí, vou encerrar aqui. Fui até o 4º ponto. Mas o que é seguir a Cristo? O que realmente é seguir a Cristo? Nós estamos falando sobre isso. Jesus diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Aí eu sigo a Cristo. Segue, sigo. Foi o que tu fez? Não, me chamaram, aí eu subi, oraram por mim. Aí não é fiel a Deus em nada, não é obediente em nada, não procura fazer nada para Deus, não procura uma vida de renúncia, não procura uma vida de arrependimento. Aí diz que segue a Cristo. Não, porque eu tenho um cargo lá na igreja, me colocaram à frente não sei de quê, mas não tem caráter de vida, não tem unção, não tem uma preocupação em orar, em buscar, não lê a palavra. Aí às vezes você perguntando, quer bênção sobre bênçãos, quer sentir a presença de Deus, que alguém coloca a mão na cabeça e sente a presença de Deus, mas ele mesmo não busca, ela mesma não busca. Está um monte de ano indo para a igreja, leva a Bíblia na mão, mas não sabe nem o que está escrito nela. Às vezes passa até vergonha, porque tem gente que é crente, não é crente, sabe mais Bíblia do que ele que é crente, não sabe citar um versículo da Bíblia. É igual a história de 2 rapazes, estavam vindo da igreja, aí andava sem a Bíblia, aí passaram pela casa da namorada, aí demoraram e já vinha tarde que só. Aí quando eles vinham, foram abordados pela polícia. Aí por isso, rapaz, encosta no muro aí, foram logo todos tremendo. Não, nós somos crentes, nós vamos da igreja. Cadê a Bíblia de vocês? Não, é porque a gente anda com a Bíblia, cadê? Não, é porque a gente não esqueceu, não trouxe. Aí você disse, tá bom, pois eu vou perguntar a vocês aqui um versículo. Aí se você disser um versículo da Bíblia, você está liberado. Fala um versículo aí da Bíblia. Aí ele, meu Deus, com a sua cabeça, o que é que o pastor diz lá na igreja? Lembrei. Disse Jesus: sou o caminho, a verdade e a vida. Pode-se embora. Você agora. Aí o outro, agora pegou, ó. Falou o versículo que eu ia dizer. O que é que o pastor fala, meu Deus? Foi que ele pregou hoje, eu nem prestei atenção, fiquei correção lá. Disse Jesus: pode me levar preso que eu não sei não. Que vergonha. Seguir a Jesus, irmão, é muito mais do que andar com a Bíblia. Seguir a Jesus é cumprir a palavra, é viver a palavra, é renunciar às coisas do mundo, é renunciar a tudo aquilo que o mundo está lhe oferecendo, lhe chamando. É mesmo as pessoas apontando você, dizer que você é cafona, dizer que você é atrasado, que você não está de acordo com o modismo, com esse sistema que aí está. É porque a palavra diz: não vos conformeis com este século, mas renovai a vossa mente pelo culto racional, transformai-vos. Ó Senhor, nos ensina, me ajuda o teu povo a de fato seguir a Ti. Queremos aprender, Senhor. Queremos aprender mais e mais o que é o sentido pleno de seguir a Jesus, de ser um seguidor de Cristo. Que nós não venhamos ser apenas crentes de fachada, não. Nós venhamos ser cristãos de verdade. Olha para o teu povo, olha para a tua igreja. Obrigado por este dia, por esta noite. Visita os irmãos que estão enfermos, cura-os,
Te apresento o meu filho que está ali com aquela tosse alérgica, Senhor, já faz uns dias. Visita o Lucas Ariel, Senhor. Cura ele, em nome de Jesus. Abençoa minha esposa. Abençoa meu filhinho que está no ventre dela, ou minha filhinha. Ajuda no nome de Jesus. Fica conosco, nos dá uma noite de paz, uma noite tranquila. Um final de semana abençoado, na tua presença. Te apresentamos as programações. Que seja tudo uma bênção, para a glória do teu nome. E eu espero que os teus filhos saiam daqui mais edificados por esta palavra doutrinária e instrutiva. Que venha brotar no nosso coração esse desejo de ser um seguidor de Jesus. No nome do teu Filho amado que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus.